Oi, pessoal, tudo jóia? Bom, agora a gente vai começar a falar de equações de retas. Bom, a primeira coisa, a primeira ideia que a gente tem que ter para trabalhar com equação de reta é a ideia de vetor diretor, que o nome já diz. Esse vetor ele dá a direção de uma reta, né? Então, o que que é um vetor diretor? Dada uma determinada reta, um vetor diretor é qualquer vetor não nulo, só não pode ser nulo, né? Pode ser de qualquer tamanho. É um vetor que é paralelo a essa reta, né? Então, como é que a gente obtém um vetor diretor? Basta conhecer dois pontos da reta. Então, numa reta lá, se a gente tem um ponto A, um ponto B, o vetor AB, por exemplo, é um vetor diretor dessa reta. Dois pontos A e B distintos, claro, né? Se for o mesmo ponto, aí não determina uma reta, né? E se a gente tiver um outro ponto, um ponto C, aí a gente pode obter outros vetores diretores. Então, o vetor diretor ele é arbitrário, ele não é único. Então, se eu tenho os pontos A, B e C, por exemplo, AB é um vetor diretor, o BA também é, o AC é um outro, o CA também é, o BC é e o CB também é. Tá? Então, o vetor diretor ele é arbitrário. Você pega dois pontos lá e aí o vetor que começa num ponto e termina no outro é lá um vetor diretor para essa nossa reta, tá? Bom, eu vou usar aqui a notação, vou chamar de U, um vetor diretor. Então aqui no caso eu vou dizer que o vetor AB é um vetor diretor dessa reta e a gente vai começar agora encontrando um tipo de equação da reta que é a equação vetorial, né? Vetorial a gente vai usar esse vetor que é o vetor diretor. Então vamos pensar aqui que a gente tem um ponto A, um ponto B nessa reta e um ponto X que é um ponto qualquer da reta, tá? Então olhando aqui a gente vê que o A, o B e o X eles estão na mesma reta, logo eles são colineares. Então os vetores AX e AB eles são vetores paralelos, quer dizer, um é múltiplo do outro. Então a gente pode escrever que AX é alfa, um escalar, vezes U, quer dizer, AX é um múltiplo do vetor U, tá certo? E o que é o vetor AX? Como é que a gente obtém as coordenadas do vetor AX? Basta fazer x menos A. Então, x menos A é alfa vezes U, isolando aí o x, então o ponto x é A mais alfa vezes U. Bom, essa é a equação vetorial da reta, x igual a mais alfa vezes U. Agora a gente vai olhar outro tipo de equação, que são as equações paramétricas. Então aqui está no plural equações porque não é uma só. Então vamos pensar assim, a gente já tem lá a equação vetorial, x igual a mais alfa U. Então vamos dar uns nomes para as coisas aqui. Vamos chamar as coordenadas do ponto x de x, y, z. As coordenadas do ponto A, que é um ponto dado, vamos chamar de x0, y0, z0. E as coordenadas do vetor U, vamos chamar de ABC, tá ok? Bom, então olhando para cá, a gente já consegue separar ah, os valores das coordenadas desse ponto X. Então, a coordenada X vale x0 mais alfa vezes A. A coordenada y aqui ó, é y0 mais alfa vezes b. E z é z0 mais alfa vezes c. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta, tá ok? A gente chama de paramétricas porque a gente tem um parâmetro, que é justamente esse escalar alfa, tá? Beleza. Bom, agora a gente vai ver as equações na forma simétrica. As equações na forma simétrica a gente vai obter a partir das equações paramétricas. Então eu copiei aqui as equações paramétricas, ó. Vamos fazer uma coisa, vamos jogar esse x0, y0, z0 para lá, vamos ficar assim, ó, x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a alfa b e alfa c. E vamos isolar o alfa em cada uma. Então, se eu isolar o alfa na primeira equação, o alfa vai ficar x menos x0 sobre A. Então, esse é o valor de alfa. Mas o mesmo alfa na segunda equação vale y menos y0 sobre B. Isso quer dizer que x menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, porque os dois são os valores de alfa. E a mesma coisa na terceira equação. Z menos Z0 sobre C também é o valor de alfa. Então, x menos x0 sobre A
é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Essas são as equações na forma simétrica. Então agora vamos fazer 3 exemplos, onde a gente vai trabalhar com cada um desses tipos de equação, e depois um quarto exemplo, onde a gente vai usar 2 tipos de equação da reta, tá? Bom, então nos primeiros 3 exemplos vai ser a mesma reta, tá? A gente só vai mudar o tipo da equação. Então, seja R a reta determinada por esses pontos, A e B, obtém a equação vetorial. Então, para obter a equação vetorial, a gente precisa do vetor. Que vetor? O vetor diretor. Então, como a gente tem os pontos A e B, vamos fazer o vetor diretor ser o vetor AB. Então, a gente faz B menos A. Então, aqui, ó, 3 menos 1 é 2, menos 2 menos 0 é menos 2, e 3 menos 1 é 2. Então, o vetor diretor é 2 menos 2 e 2. E agora, o que a gente precisa? Bom, a gente sabe que a equação vetorial é dessa forma, x igual a A mais alfa vezes U, que é o vetor diretor. Então, o que a gente tem? A gente tem o vetor diretor e o ponto A. Então, a gente precisa só completar aqui, ó, no lugar do A, 1, 0, 1, e no lugar do U, que é o vetor diretor, 2 menos 2, 2. Pronto, conseguimos a equação vetorial da reta. Então, aqui eu escrevi x, né, que é o ponto genérico da reta, mas a gente pode escrever também as coordenadas do ponto x, tá? Então, pode escrever a equação aqui com x, y, z no lugar do x maiúsculo. Aí, tanto faz, a gente pode fazer um ou outro, tá? Sem problema nenhum. Bom, vamos lá para o exemplo 2. É a mesma reta, tá? Os mesmos pontos, só que eu quero as equações paramétricas. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu já peguei aqui a equação vetorial que a gente fez no exemplo 1. Agora é só escrever, ó, quem é o x? X é igual a 1 mais alfa vezes 2. Então, 2 alfa. Então, x igual a 1 mais 2 alfa, tá? Ó, x igual a 1 mais 2 alfa. O y é 0 menos 2 alfa. Então, o y é menos 2 alfa. E a mesma coisa para o z. Z igual a 1 mais 2 alfa. Pronto. Estão aqui escritas, opa, vou voltar aqui, as equações paramétricas da reta, tá? Bom, e vamos lá agora para o exemplo 3. A mesma coisa, só que a gente tem que obter aqui as equações de R na forma simétrica. Então, já tenho aqui, ó, as equações paramétricas. Então, o que a gente vai fazer? Vai isolar o alfa em cada uma delas. Então, para isolar o alfa aqui, o que eu faço? X menos 1 sobre 2. Vai ser o valor de alfa na primeira, ó. X menos 1 sobre 2. Esse é o alfa. Agora, aqui, quanto vale o alfa na segunda? Y sobre menos 2. Está aqui, ó. Então, x menos 1 sobre 2 é igual a y sobre menos 2. E na terceira, z menos 1 sobre 2. Z menos 1 sobre 2. Obtivemos as equações de R na forma simétrica, tá? Bom, o exemplo 4, nesse exemplo, a gente vai ter que usar mais de um tipo de equação. Olha só, olha o que ele diz. Uma reta passa pelos pontos A e B, por esses pontos A e B. Determinar os pontos dessa reta que distam 2 raiz de 19 do ponto A. Bom, primeira coisa, distância entre dois pontos, eu sei como é que a gente faz. A gente tem um ponto que eu não sei qual é, eu vou dizer que as coordenadas dele são x, y, z, e a distância dele para o ponto A é 2 raiz de 19. Bom, mas qual é a distância do ponto x, y, z para o ponto A, que é 1, 2, 3? A gente já sabe, é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z menos 3 ao quadrado, na raiz quadrada. Isso tem que ser igual a 2 raiz de 19. Bom, beleza, eu tenho uma equação aqui, só que eu tenho 3 incógnitas, então eu não sei resolver ainda. Mas o que vai me ajudar a resolver? As equações da reta, né? Então vamos começar lá fazendo a equação vetorial, que é a mais simplesinha, né? Então vamos pegar o vetor diretor, é B menos A, vamos fazer aqui B menos A, vai dar menos 3, ó, menos 2 menos 1 menos 3, 3 menos 2 dá 1, e 0 menos 3 menos 3. Esse é o vetor diretor. Então, x, y, z, ou aquele x, é igual a 1, 2, 3, que é o ponto A, mais alfa vezes o vetor diretor. Tá ótimo. Agora, eu tenho isso e tenho isso, mas eu não sei juntar as duas coisas, né? Porque aqui está separado, x, y, z. Então, se eu separar aqui,
eu vou cair lá onde? Nas equações paramétricas. Então, ó, o x vale 1 menos 3α. O y vale 2 mais alfa. E o z vale, o z aqui, 3 menos 3α. Tá ok? Bom, e aqui eu tenho x menos 1, y menos 2 e z menos 3. Mas aqui eu também tenho, ó, x menos 1, é só eu mudar aqui, ó. X menos 1 igual a menos 3α, y menos 2 igual a alfa, e z menos 3 igual a menos 3α. Daí eu posso trocar essas três expressões, que tem x, y, z, por essas aqui que só tem alfa. Daí eu vou ficar com uma equação que só tem uma incógnita. Então vamos lá, ó. No lugar de x menos 1, vou pôr menos 3α. Está aqui, menos 3α ao quadrado. No lugar de y menos 2, eu vou pôr alfa aqui, ó. Y menos 2 eu vou pôr alfa ao quadrado. E a mesma coisa no lugar de z menos 3, menos 3α. Juntando tudo aqui, ó, isso aqui vai ficar 9α ao quadrado, 9α ao quadrado e alfa ao quadrado. Então, 9, 9, 18, com mais 1, 19. Então, 19α ao quadrado, dentro da raiz, é igual a 2 raiz de 19. Como aqui é raiz de 19 e aqui é raiz de 19, eu posso cancelar as duas. Vai ficar só raiz quadrada de alfa ao quadrado igual a 2. Então, quem é o alfa? O alfa é 2 ou menos 2, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4, a raiz é 2. Então, o alfa é 2 ou o alfa é menos 2. Bom, então se o alfa for 2, o que que eu tenho? Cadê a equação da reta? Está aqui, ó, a equação da reta é essa. Se eu trocar o alfa por 2, vai dar um valor aqui, vai dar um ponto. Se eu trocar o alfa por menos 2, vai dar um outro ponto. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá, ó. Está aqui a equação e está aqui os valores de alfa. Se o alfa for 2, então o x, y, z vai ser 1, 2, 3, mais 2 vezes isso. Fazendo os cálculos, vai dar menos 5, 4 e menos 3. Ó. 1, menos 6, menos 5. 2, mais 2, 4. E 3, menos 6, menos 3. A mesma coisa se o alfa for menos 2. Troca aqui o alfa por menos 2, faz a continha e o x, y, z vai dar 7,09. Isso quer dizer que tem dois pontos na reta que distam 2 raiz de 19 de A. Isso faz algum sentido ter dois pontos? Faz, né? Porque você tem lá o ponto A e você tem dois sentidos, né? Então, se você vai num sentido e você vai no outro sentido, você vai encontrar em cada sentido um ponto cuja distância para o ponto A é 2 raiz de 19, né? Vamos dar uma olhada? No GeoGebra é interessante a gente ver isso aqui. Como é que acontece isso? Lá no gráfico, né? Porque aqui a gente está olhando só algebricamente, né? Então vamos dar uma olhada lá no GeoGebra para ver o que acontece. Bom, então vamos olhar aqui no GeoGebra, ó, eu já coloquei os pontos, ó, o A1, 2, 3 e o B menos 2, 3, 0. Então o que a gente vai fazer? Vamos traçar uma reta aqui, que é a reta AB, né? Então tá aqui a reta, né? E o que a gente queria? Ó, vou mexer aqui. A gente queria os pontos da reta cuja distância para o ponto A é 2 raiz de 19. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma esfera aqui com o centro em A, né? E com o raio 2 raiz de 19. Quer dizer, essa esfera, ela vai cortar a reta nesses dois pontos, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Esfera, dados o centro e o raio. Então, eu vou clicar aqui no centro e vai me pedir o raio. Qual é o raio? É 2 vezes raiz de 19. Raiz é SQRT, né? Que é raiz em inglês. Então, 2 vezes raiz de 19. Vamos lá. Bom, tá aí. Aí o GeoGebra fez para a gente a esfera. Eu vou diminuir um pouco para a gente poder visualizar. E a gente vai ter aqui essa esfera, eu vou mover aqui para a gente ver, essa esfera, ó, ela vai ter duas intersecções, claro, com a reta, né? Ó, a esfera está aqui, ó, o centro A e o raio 2 raiz de 19, né? Aqui tem até a equação da esfera, ó. Bom, agora vamos ver os pontos de intersecção. Então, vamos ver aqui, ó. Intersecção de dois objetos. Intersecção da esfera com a reta. Então, tá aqui a intersecção nos pontos C e D. Olha as coordenadas deles, ó.
são aqueles pontos que a gente encontrou lá. O primeiro que a gente tinha encontrado é menos 5, 4, menos 3, e o segundo que a gente encontrou é 7, 0 e 9, confirmando que o que a gente fez está certinho. Então, são esses dois pontos que estão nessa reta e que distam 2 raiz de 19 do ponto A.